E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o vídeo de número 2 do nosso canal Reflexões de um Cristão no século XXI. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Bíblia. Por que eu vou falar sobre a Bíblia? Porque eu percebo que muitas pessoas que não são cristãs, elas não entendem muito bem o apego que um cristão tem à Bíblia. E a Bíblia, você deve saber, é um livro, é a base, é o livro mais importante para um cristão. Um cristão não poderia se dizer cristão se ele não lê a Bíblia, por exemplo. Então, assim, eu queria fazer alguns comentários a respeito da Bíblia e mostrar que, na verdade, quando a gente fala da Bíblia, a gente não está falando de um livro qualquer. Tipo, a gente não tá falando, a gente não poderia simplesmente fazer uma referência do tipo, então por que você não pega o livro, sei lá, do Paulo Coelho? Ou por que você não pega um livro de Sócrates ou alguma outra coisa assim? Não é nesse nível. Então, assim, eu vou tentar traduzir um pouco disso aqui, colocar isso em pauta para vocês. Se tiver alguma questão, algum ponto específico, fiquem à vontade também de sugerir e colocar a sua palavra aqui embaixo. A primeira coisa, né, eu não sei qual a profundidade das pessoas que estão lendo, que estão ouvindo, sendo atingidas por esse vídeo. Então, assim, a Bíblia a palavra Bíblia significa livros, então, na verdade, é uma compilação de 66 livros, sendo que tem uma divisão muito básica entre Velho Testamento e Novo Testamento. Então, o Velho Testamento foi tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus Cristo vir, e é a mesma sequência de livros que os judeus, por exemplo, também compartilham e leem e acreditam. Então, o Velho Testamento ele não é uma invenção, entre aspas, dos cristãos. Ele é baseado em toda a história do povo judeu, e começa desde a geração da formação do homem, Gênesis, né? Lá no início, Adão e Eva e tudo mais, a história que Deus criou o mundo, todas as coisas. E ele vai até o final do cativeiro do povo de Israel da Babilônia, até a volta, a construção do novo templo, né? Historicamente falando, o último profeta que viveu foi Malaquias, ou contemporaneamente algum outro profeta próximo daquilo ali, mas que aconteceu cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, o Velho Testamento vai da criação da Terra até 400 anos antes de Cristo, e fala basicamente com foco no povo judeu. O Novo Testamento ele começa com a história de Jesus Cristo. Então, o que ele é, o Novo Testamento, então, o Velho Testamento são 39 livros e o Novo Testamento são 26 livros. 27 livros. E os 27 livros, eles começam com a história de Jesus Cristo, são os 4 evangelhos, que provavelmente você já ouviu falar, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é o evangelho de Jesus Cristo contado por Mateus, que falou, era como se fosse uma carta, né, que foi direcionada ao povo judeu. O evangelho de Marcos, que foi contado aos romanos, então é uma carta aos cristãos que estavam em Roma. O evangelho de Lucas é uma carta não aos gregos em geral, na verdade ele é uma carta direcionada para uma pessoa chamada Teófilo, mas ela tem uma visão como que demonstrando as necessidades, ou as perguntas, ou as ansiedades que os gregos geralmente tinham. Então estava mais voltado para um povo de origem grega, não à toa Teófilo, que era um grego, e João, que escreveu na verdade para todos os cristãos da época que ele estava, quando ele escreveu, né? João já tinha mais ou menos uns 80 anos quando ele escreveu o Evangelho de João. Então, o Novo Testamento são 27 cartas, sendo que os 4 primeiros são evangelhos, e os outros são outras cartas, né? Tem Atos, que também foi escrito por Lucas, tem as 13 epístolas de Paulo, que foram escritas a pessoas e a igrejas, né? Às cidades, e enfim, outras cartas mais. E o Novo Testamento, ele trata a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, como um cristão deve viver o Evangelho. Então, a gente fala do Velho Testamento, que são os 39 primeiros livros, antes de Jesus nascer, 27 livros depois que Jesus nasceu. Tem vários aspectos a respeito do Novo e do Velho Testamento que não é o foco do vídeo agora. Se vocês entenderem que faz sentido a gente fazer um vídeo disso, deixa os comentários aqui que a gente pode fazer depois. Mas eu queria trazer alguns aspectos também históricos a respeito disso. Então, assim, como eu falei, a Bíblia não é um livro normal, ela é o livro mais traduzido do mundo. A gente está falando de algumas referências, são 2.000 traduções, 2.000 dialetos diferentes. Eu não falei no vídeo anterior dos cristãos, mas eu vou falar nesse vídeo aqui. Te convido para você ir ao Museu da Bíblia. Lá tem muita coisa interessante, você vai ver muita coisa legal, histórica a respeito disso, e claro, assim, que desafia um pouco a nossa concepção a respeito de nossa, como isso foi possível? Como eu falei, 2.000 traduções. Existem traduções que são feitas para, assim, 1.000 pessoas.
ou 2.000 pessoas, ou povos, né? Baixíssimos números, mas as pessoas se dedicam ali, escrevem aqueles textos, se entregam voluntariamente para fazer aquela tradução para um povo, para que as pessoas tenham acesso à informação objetivamente por elas e não necessariamente única e exclusivamente por uma pregação de uma outra pessoa, mas que elas também possam pregar aquele evangelho e ler aquele evangelho e ter com eles. Então, a Bíblia. Outra coisa que é o livro mais vendido do mundo. Então, assim, talvez você esteja buscando entender um pouco mais as religiões, né? Talvez você está vendo esse canal justamente por causa disso. Você quer entender um pouco mais a visão cristã, ou você pode ter algum preconceito, não sei, ou não, ou talvez você tenha uma sinceridade e quer simplesmente se envolver de uma forma mais objetiva nisso. Mas eu vou te falar alguma coisa. Se o teu coração, se a tua mente, ela é sincera em você querer conhecer alguma coisa a respeito da verdade, ou de história, ou de religião, eu diria que é basicamente impossível você negligenciar a Bíblia. Não há como você negligenciar esse livro. Como eu falei, ele não é um livro comum, mesmo que aspecto histórico. É o livro mais traduzido do mundo. Então, assim, só nisso ele já é um best-seller. Ele é um livro mais vendido, best-seller. Ele é um livro que se mantém mesmo diante de tantos problemas históricos. O que eu chamo de problemas históricos? As pessoas que inicialmente professavam essa fé eram pessoas perseguidas, né? Então não havia nenhum interesse específico em político, digamos assim, ou de domínio nesse sentido. Ao contrário, havia um grande prejuízo, e ainda assim o livro ele permaneceu. Enfim, o meu ponto aqui, Gutenberg, né, 1455, Gutenberg fez a prensa e foi o primeiro livro a ser impresso, né? Assim, são coisas que historicamente falam, que demonstram tanto que realmente a Bíblia é singular. Não dá pra gente simplesmente falar assim, olha, eu não quero, se eu tô sendo sincero, né, e aqui é um comentário também, de novo, sincero da minha parte para você que tá vendo esse vídeo, se você tá sendo sincero, eu diria que é muito difícil você simplesmente negligenciar a Bíblia e não ler, pelo menos, e não ter algum tipo de contato com ela em algum nível. A minha sugestão, eu vou fazer minha sugestão no final, depois que eu terminar. Então tá, agora alguns outros pontos que você provavelmente também se importa. A Bíblia, ela não foi simplesmente um compilado arbitrário e aleatório de livros. Como eu falei, o Velho Testamento é um conjunto de livros que foi mantido e estruturado por sacerdotes judeus, né? A última estruturação, digamos assim, mas tem muito embasamento histórico e para confirmar a respeito do Velho Testamento. O Novo Testamento, por exemplo, são livros que tem muito embasamento em textos antigos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia que a gente tem hoje, a gente não pode simplesmente mistificá-la e falar, esse aqui é um livro que tem um monte de tradução errada, tem um monte de coisa que é mal feita, ou enfim, as pessoas inseriram um monte de informação aqui sem saber o que eram, como é que eu vou saber se isso é verdade? Hoje, as Bíblias, que são de fato derivadas do original, né, do grego e do hebraico, ou até mesmo do grego, da Septuaginta, enfim, tem uma coisa de tradução que a gente pode conversar depois, mas elas são muito fiéis, muito fidedignas. O que eu quero dizer com isso? Tem muito estudo sendo feito por trás disso, e as constantes atualizações da Bíblia, elas permitem perceber que os estudos que são feitos posteriormente são incorporados nessas atualizações. Então não é simplesmente assim, pega isso aqui e lê do jeito que você quer. Por exemplo, talvez você não tenha esse contato, mas algumas Bíblias que podem ser compradas, as Bíblias de estudo, por exemplo, elas têm informado aquilo que foi encontrado, a diferença de textos que foi encontrado, por exemplo, em manuscritos antigos que não são encontrados nos novos, ou na verdade o inverso, né? Os manuscritos novos que não foram encontrados nos antigos, ou seja, que são possíveis pontos onde as pessoas que estavam copiando inseriram informação. Então, assim, isso está discriminado na Bíblia. Você não simplesmente lê e fala, não sei o que é. Se você tiver interesse de saber e conhecer, você tem acesso a essa informação e ela não está escondida, ela não está guardada, ela não está sendo mistificada de alguma forma. Não, de maneira nenhuma. Na verdade, ela é sempre muito bem esclarecida. Falando, olha, essa tradução, ela é derivada da tradução tal, ou então a origem desse texto é essa, ou então existe confusão a respeito de quem escreveu isso, ou então fala-se assim, olha, esse texto não foi encontrado nos manuscritos mais antigos, então
originalmente a gente acredita que ele não estava presente aqui. Você pode ler o texto e falar, tá, então eu não quero essa informação, eu vou pular essa informação. Você teria condição de, por exemplo, fazer esse nível de crítica na Bíblia. E é um texto, entre aspas, para pessoas leigas. Você conseguiria, mesmo como um leigo, não como um historiador que vai buscar fazer um doutorado em textos bíblicos, você ainda assim tem acesso a uma informação fidedigna, real e atualizada. As pessoas estão atualizando as traduções, às vezes falam, olha, a gente percebeu que essa palavra está relacionada a alguma outra coisa, então você tem acesso, existem pessoas que criam ferramentas para que quem lê a Bíblia consiga ter acesso ao mais original possível, até o nível da palavra e da tradução mais corriqueira daquela palavra, mesmo que ela não tenha sido usada ali naquela Bíblia especificamente. Então, assim, o volume de informação para as pessoas que de fato querem conhecer com profundidade a Bíblia, ela é gigantesco, e que demonstra que aquilo que a gente tem hoje, mesmo de uma forma leiga, é muito bom. Historicamente falando. Então a gente não está sendo, a pessoa não está sendo enganada ou ela está sendo ludibriada a acreditar em alguma coisa específica. Então, de novo, eu vou colocar aqui uma informação num link de vídeo muito básico, mas eu tenho certeza que se você de fato quiser isso, você vai conseguir encontrar isso em outras ferramentas também, mas é só para mostrar que eu não estou inventando na minha cabeça isso aqui. Um outro detalhe é o seguinte: existem sim alguns textos que são confundidos, que as pessoas não sabem o que significa, qual que é o original deveria ser, mas nada da doutrina cristã está baseada ou é prejudicada pelas possíveis dúvidas que possam vir nesses textos. Ou seja, alguns historiadores falariam que sim, cerca de 99% do que a Bíblia diz é de fato o que estava escrito no original. Então, assim, a gente está lidando com um documento muito fiel. A gente não está lidando com uma brincadeira, com uma cópia, com uma coisa nada a ver, que nem sabe do que a gente está se tratando. A seriedade da Bíblia ela é também comprovada pela seriedade do documento histórico que a gente está vendo. E até mesmo críticos do Velho Testamento, né? Tem um historiador chamado Bart Ehrman, que ele é americano, e ele fez um livro que, na verdade, vendeu muito. Ele fala, o nome do livro era Misquoting Jesus. Ele estava querendo dizer, né, que a gente estava falando coisas que Jesus não disse, que Jesus não falou, por causa desses problemas de tradução e de documentos históricos. Ele mesmo que ganhou dinheiro dizendo isso, ele admitiu que, na verdade, o texto que hoje nós temos em mãos e que as pessoas leem, ele é 99, ele é muito fiel, e não tem nenhuma doutrina gigantesca que fica ali em cima daquele texto que pode comprometer a realidade dos fatos do que está escrito. Então, assim, perdão, não dos fatos, né, do que está escrito, porque o que está escrito ser fato é uma outra conversa que a gente pode ter. Mas, estou dizendo, aquilo que está escrito é de fato fiel. A gente pode confiar na veracidade daquela informação. Então, assim, até mesmo críticos bíblicos conseguem chegar a essa conclusão. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para que você tenha mais uma informação a respeito da Bíblia e saiba que ela não é um livro qualquer, que ela não é alguma coisa. E eu estou fazendo uma comparação muito fraca, mas seria dizer que, por exemplo, o Michael Phelps, que ganhou mais de 30 medalhas em Olimpíadas, é um nadador normal. Ele é igual a um outro nadador. Ele não é igual a um outro nadador. Da mesma forma, a gente chegar a pegar a Bíblia e falar ela é igual a um livro qualquer, ou então ela é igual a um livro histórico qualquer. Não. O embasamento histórico, científico, da qual a Bíblia já foi conflitada, as pessoas já foram atrás para tentar desprovar ou comprovar que a Bíblia talvez fosse uma fraude, alguma coisa, e falharam contundentemente. Não porque não foram sinceros de alguma forma, e não porque eu tenha um viés nisso, mas eu estou dizendo, ela foi alvo de escrutínio e ela passou esses escrutínios. Então, assim, é de fato um documento histórico muito profundo, muito real, e que se você tinha alguma dúvida com relação a isso, eu te convido a de fato, tirar isso, colocar de lado e a avaliar os dados com uma forma muito mais imparcial e perceber que, na verdade, a Bíblia ela é um livro excepcional por si só, não estou nem falando do conteúdo em si, e que merece um crédito no sentido de avaliação, de leitura e de informação que está sendo veiculada ali dentro. Então, essa era a minha contribuição, e o meu conselho que eu ia falar antes é o seguinte: faço um convite para você que eu não fiz pro pessoal desse vídeo dos crentes, que vá lá no Museu da Bíblia, né? Fica na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, eu vou colocar aqui, em Barueri. É muito legal, é bem pequenininho, mas tem muita informação interessante, e você vai conseguir achar muita coisa interessante com certeza por lá. Então, eu fico por aqui, obrigado pela tua audiência e por estar vendo, e se você gostou, curte, compartilha
compartilha e se tiver alguma opinião, alguma crítica construtiva, claro, fica à vontade, a gente vai ter um prazer de poder endereçar se for possível e se for algum assunto que a gente possa tratar num futuro vídeo, a gente vai fazer isso também, tá ok? Um abraço, obrigado, até mais, até a próxima, Deus te abençoe.